Vamos lá dar início à nossa revisão geral para a nossa prova de amanhã. Como é que estamos? O que é mesmo que a gente precisa ver? Me lembrem aí. Vamos lá. Mudou o layout para vocês aí também na plataforma? Aqui do Meet? Sim, professora. Pois é, quando a gente está aprendendo, né? Devem ter feito alguma melhoria. Tomara. Tenha ficado mais leve. É, verdade. Ou só layout, né? Tá, peraí, deixa eu abrir um slide aqui. E aí, vamos lembrar o que a gente precisa pontuar quanto revisão. O que vocês sentem mais dificuldade? Perguntar se hoje para vocês, vocês iam ficar com dificuldade para me responder. Dos nossos poucos conteúdos, tá? Que nós tivemos poucos conteúdos. Pode falar, tá? E professora? Uhum. No meu caso, eu acho que eu ficaria um pouco assim, confusa, não saber responder 100% na questão lá da construção do SUS, dependendo da pergunta, entendeu? Porque como o assunto é bem extenso, né? Eu fico me perguntando o que é que vem por aí com relação a esse tema. Esse tópico, né? Olha, Rubiane, tudo que a gente falou, Rafael tá gravando, tá? Eu pedi para ele. Tudo que a gente falou naquele nosso semináriozinho, assim. Claro que a gente falou muita coisa, porque todo mundo contribuiu com um pouco da opinião, um pouco de histórico, né? Mas não vai ser nada, não estou pedindo nada fora do que a gente debateu, não, tá? Tá bom. Tipo, bora dar exemplos aqui da construção do SUS. O que a gente lembra desse tópico, já que a Rubiane trouxe pra gente? Quando que começou o SUS? Lembra que a gente falou assim? Lembram que a gente falou assim que, olha, aí propriamente dito, o SUS iniciou nesse momento, esse foi um marco inicial do SUS. O que a gente poderia pontuar aí? A oitava conferência. A oitava conferência, perfeito. Que mais? Será que tínhamos outros pontos que também dá para considerar correto? Olha aí eu dando dica para vocês. Pelo CAPES, professora, também. Não entendi, Felipe. Desde o CAPES. Também não entendi. Vai lá, de novo. A senhora falou, tipo assim, um marco inicial, né? Aham. Desde a... Pois é, aí pode ser também CAPES também, né? E o IAP. Tá dando escutar aí, professor, direito? Tô escutando. Que tá, sua voz tá bem baixa aqui também pra mim. Não, mas eu tô falando. Tô escutando. Me falem aí se estiver muito baixo para vocês. Que eu grito aqui. Assim, bora lá, Felipe. Felipe falou pra gente assim, vê se eu entendi certo, tá, Felipe? Pelos INAMPs, quando surgiu os INAMPs, o CAPES, né? Desde ali já era SUS. Tá. A gente não pode considerar que desde ali já era SUS. Desde ali, sim, já era um serviço de saúde pública do Brasil. Correto. Mas se a gente falar que desde ali já era um início do SUS, não. Porque não regia conforme a política do SUS, que é aquela parada lá de universalidade, integralidade, equidade. Não tinha universalidade, por exemplo, né? Então, acho que não, tá? Também foi através da manifestação da população, né? Boa. Ali foi o pontapé, claro, lá
na 8ª conferência, foi onde foi oficializado. Mas na manifestação popular foi pontapé, porque foi onde conseguiram perceber as reais necessidades, né? Mas aí o Vargas também, o presidente Vargas, à frente, né, tomou, digamos, as dores da população. E na época ele cometeu crime, né? Que foi investir. Assim, não foi crime, mas cometeu algo que muitos da política condenaram ele, porque ele pegou muito dinheiro para estar investindo na saúde. Então, eles acharam aquilo cúmulo. Isso. E aí, Felipe, eu pergunto para vocês: a gente pode considerar Vargas, que foi antes disso que você colocou, né? Do período dos INAMPs, Vargas seria parte ali da construção do SUS? Seria, tá? Sim, porque ele abriu o olho da população. Como ele tomou a frente, a população disse, não, calma aí, se ele está falando, então tem um fundo de verdade, eu realmente posso ter direito. Isso. Foi um despertar, abriu os olhos mesmo para as possibilidades, né, do serviço de saúde. E aí também, como estava em construção, como se iniciou o projeto de construção de uma nova Constituição, né, já se falava desde isso, então começou a cogitar essa melhoria, essa possível melhoria. Claro que os INAMPs, o CAPES, ele fez parte, mas ele não foi o pontapé, tá? Deu para entender um pouquinho dessa diferença? Porque ele não regia a mesma política do SUS. Tá? Mas se vocês contextualizarem, dá para considerar. Tá bom? Mas tenham em mente isso, seguia essa política do SUS, essas estratégias de atenção para a saúde que o SUS tem hoje, se seguia, igual na era Vargas, dá para considerar. Tá? O que mais que a gente falou lá no começo da disciplina? O que é preciso compreender para o desenvolvimento do SUS em todo o país, já que o nosso país é um país muito diverso, né? E características muito específicas. O que a gente começou estudando? Como é que é, professora? O que a gente começou estudando lá no começo da disciplina, que a gente precisou ver, entender, discutir, para conseguir compreender o funcionamento do SUS, né? A aplicação das políticas do SUS no Brasil, sendo o nosso país um país muito diferente, né? Com muitas culturas diferentes, uma diversidade muito grande. O que a gente precisou compreender, estudar no começo? Eu pelo menos estou entendendo. Pode falar, meninas. Ingrid. Fala aí, Ingrid. Não, é que eu ia dizer que eu estava entendendo o que a senhora estava falando, mas não estava compreendendo sua pergunta. Mas e aí, continua sem compreender? Se eu falar mais, eu dou a resposta. Vamos lá, vamos perguntar de novo. Professora, tem alguma coisa a ver com a Era Vargas que a gente precisou pesquisar lá? Não, né? Não. Calma aí, eu vou melhorar, então. Bora lá. A revolta da vacina também, eu acho. Por que, minha gente? Por que vocês... Para a gente entender a era SUS, né? Que foi lá nessa revolta que as pessoas viram que elas não eram obrigadas. Elas não queriam ser obrigadas. Então, tipo, elas não tinham direito de pedir a saúde, mas elas tinham o dever de ser a favor daquilo que o governo era, entendeu? Sim. Elas tinham o dever de... Tipo, elas não podiam falar que elas não queriam, igual as pessoas fazem hoje. Só que hoje a gente é obrigado, mas de um modo diferenciado. Tipo assim, se tu não vacinar, tu não vai viajar, tu não vai trabalhar, tu não vai prestar concurso público. É tipo assim, igual aquele meme, tu quer arrumar a cama ou tu quer ganhar um murro? A gente quer arrumar a cama, né? Então, mais ou menos isso. Entendi.
Fala, Ingrid. O que você entendeu aí, a relação com a Era Vargas? Professora, repete essa pergunta. Estou até com medo dessa prova, porque a senhora faz perguntas. Não. Fala aí o que você conseguiu compreender, que a gente vai pescando as informações. É confuso as perguntas, né? Repete aí, professora, essa pergunta. Bom, é assim, ó. Eu queria que vocês me falassem sobre o que a gente começou falando na nossa disciplina. Por quê? Porque eu parti de um ponto que, para a gente entender a política do SUS, a forma de aplicação dessa política, né, a forma que chega a isso, que sai do papel e chega na vida do povo, a gente precisa entender muitas coisas, tipo a cultura do país, a região onde está atuando, outras coisas. Foi isso que eu falei para vocês. Eu até dei um pouco a resposta, mas assim, o que a gente precisa compreender para colocar em prática o SUS, a prática do SUS? Quais são as diversidades que a gente precisa levar em consideração? Equidade. Entra? Entra. Calma, deixa eu entrar. Universalidade. Uhum. O que são essas palavras, gente? Definam ela para mim. O SUS considera elas como o quê? Tá na ponta da língua. Universalização, né, professora? Alguma coisa assim. Universalização, né? A palavra certa é complicada. Não, tá certo. Mas professora? Diz assim. Você fala que a saúde... Pode falar, Rubiane, um pouquinho também. Quando diz que é universal, né? Que o SUS é universal, nessa questão aí, acho que a gente já estudou isso já desde o começo, né, da disciplina, quer dizer que a saúde é um direito de todos, né? Eu lembro que a senhora falou sobre a equidade, sobre a igualdade, né? Eu lembro disso no começo da disciplina. Beleza, mas aí esses pontos, eles são colocados como o SUS coloca ele como o quê? Qual é a nomenclatura que o SUS traz para esses pontos? Que ainda está faltando um, né? São 3. Professor, eles são os princípios do SUS, a base? Perfeito, Keila. Eles são os princípios do SUS, tá? O SUS vai levar em consideração eles em tudo. Princípios, é tipo a lei aqui do SUS. As principais, que são 3. Equidade, universalidade e... Faltando um. Integridade. Integralidade, tá? Integralidade, que vem da palavra integral. O que é mesmo esse atendimento integral que a gente falou? Me lembrem aí. Que é o princípio, considera a pessoa como um todo, atendendo todas as suas necessidades. Perfeito, Felipe. Mas fala mais pra gente. Busca conhecer totalmente a vida do indivíduo, tanto do indivíduo quanto dos familiares, das suas condições de vida, do hábito de vida que ele tem e tudo mais, né? Geral. Isso aí, Francisca. Lembra que a gente falou assim, que a gente precisa estudar, que era isso que eu queria que vocês falassem, né? A gente precisa estudar e conhecer a geografia do país. Vocês lembram que a gente começou a disciplina falando sobre a geografia do país? A gente dividiu esse nosso país em regiões e depois em micro e macro regiões, que a gente foi entender o porquê essa divisão, que era de acordo com características específicas de tais setores. E aí vocês até me questionaram, professora, mas a gente vai estudar geografia aqui na enfermagem? Eu falei, sim, a gente precisa compreender esses espaços geográficos que são acompanhados de características locais que influencia totalmente na forma de atuação do SUS, né? O SUS, ele chega diferente conforme as diferenças daquela região, né? O SUS não chega diferente em população indígena? Sim. Sim, né?
Assim como ele chega diferente na população ribeirinha, por exemplo, concordam comigo? É uma população... A ribeirinha é mais nossa realidade, né? Bora falar dela. A equipe de saúde vai lá uma vez no trimestre, então ela vai levando só um serviço, por exemplo. Não é viável, né? Às vezes é distante. Pode falar, meninas. Pode falar, Francisca. Não, professora, leva mais de um. Sim. Mais de um, né? Por quê, Mike? Tipo assim, eles levam assim, tipo assim, através de vacinas, leva a prevenção, né? Tipo assim, a parte educativa, orientando as pessoas ribeirinhas, né? Assim, fazendo esses trabalhos aí. Isso mesmo, não é viável, já que aquela equipe de saúde vai chegar naquela comunidade muitas vezes uma vez no ano só, ou 2, 3, 4 vezes no ano, varia de acordo com a localidade dessa comunidade, né? Mas mesmo assim, que seja uma vez no trimestre ou uma vez no semestre, que aquela equipe chegue naquela comunidade, é reunido um grupo de atividades que são levadas para lá. Por quê? Porque não dá para fazer um acompanhamento de perto, então é ofertado consultas, é ofertado educação em saúde, que o Mike falou para a gente como palestra, como orientação, né, de determinados assuntos. Que assunto, professora? Dengue, febre amarela, zika, o coronavírus agora, que exige milhões de informações que a gente precisa divulgar, orientação de educação sexual, de vacina, a gente pega o cartão de vacina de toda a criançada ali até os 12 anos, até os 14 anos, porque agora a gente tem o HPV, né, para monitorar, leva a vacina para fazer vacinação em quem não tem, leva a medicação e a educação em saúde para quem é hipertenso, diabético, não é assim que a gente faz? Que mais? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o SUS, ele age de forma diferente, por exemplo. Quando ele vai num bairro distante oferecer saúde, oferecer vacina de HPV, por exemplo, ele leva todos esse monte de atividades, se o bairro fica dentro da cidade? Não, né? Ele leva só a vacina. Pode falar, Ingrid. É que às vezes vem as ações também, né? Pra gente, no caso que eu moro no interior, tem aquelas ações. É tipo isso, né, que você está falando? Isso, que são aquelas especialidades mais específicas, que no caso não tem aqui. Isso mesmo. E existe também visita domiciliar mesmo, Ingrid. Por exemplo, existem comunidades que não tem tantas famílias, que é tipo 3 famílias que moram num rio, né, que a gente chama. Então a gente faz, e esse rio ele pertence a alguma equipe de saúde da família, de algum UBS, porque onde tem SUS tem rastreio, né? Então toda a população tem o rastreio do SUS. Então ele faz parte de alguma equipe. Uma vez no ano, essa equipe tem que conseguir fazer essa visita nessa família, nesse arquipélago aí, né? Nesse grupo de pessoas. Então, quando é para uma comunidade mais distante, essa equipe se organiza para levar uma variedade maior de ações, de atividade para ofertar para esse povo. O que eu quero colocar para vocês é que o SUS ele age diferente para populações diferentes. Lembra da equidade? A equidade não é isso? É oferecer o diferente para quem é diferente. Então, dentro de uma cidade onde tem aquelas pessoas têm a oferta de serviço durante o ano todo, elas podem ir no posto durante o ano todo, é um pouco mais longe, mas tem essa possibilidade. Diferente dessa comunidade lá no Rio, que desce e é muito longe. Entenderam? Então, para uma comunidade mais distante, o SUS oferece, a equipe de saúde oferece esse serviço mais especializado, mais completo, o que é diferente quando é numa comunidade mais perto, por exemplo. Então, o SUS, ele busca conhecer o meio em que o povo vive, busca conhecer as características, as diferenças, as peculiaridades, as necessidades. Por exemplo, é feito um estudo, né, naquela comunidade, o que tem mais casos? Tem mais casos de febre amarela, enfermeira. Então a gente vai levar educação em saúde para febre amarela. Ou então está tendo muito caso de sífilis lá, tá minado. Vamos se organizar para isso, então. Então, assim, é feito um estudo e é avaliado as principais necessidades daquela população. O SUS trabalha dessa forma.
tá? Ele oferece serviços diferentes para quem tem necessidades diferentes. Dentro da cidade não precisa tanta dedicação quanto no mesmo momento, quanto no interior, por exemplo, uma visita no interior. Vocês estão conseguindo entender essa diferença que eu estou falando? Sim. Então, né? Sim. É Beleza. um atendimento diferenciado devido às dificuldades do distanciamento, né? Da Isso, zona- cada região. Então, é importante a gente conhecer essas regiões, né? É importante a gente conhecer. Claro que a gente não tem como ter domínio de todas as características de todas as populações, porque são muitas. A gente fala muito aqui no Amapá, né, de ribeirinho, de quilombola, de interior, tem um nome que chama para a galera que mora no interior, de indígena. Mas cada região tem ali a sua população específica, né? Então, assim, o que a gente precisa ter conhecimento de todas? Precisa. A gente precisa estudar a geografia do nosso país para conseguir ter noções, tá? Mas é claro que a gente não vai ter domínio de todas as populações, de características de toda a população. O que dá para a gente fazer? Cair para trabalhar com uma comunidade indígena. Eu vou estudar tudo que eu conseguir ter acesso sobre comunidade indígena, tá? Porque não é o meu público, então é o público que eu vou me especializar, tá? Então, cair para trabalhar numa comunidade quilombola, preciso conhecer, preciso ter noções de como que é a atuação do SUS ali. Eu sou quilombola, professora. Judite, fala pra gente um pouco como é aí o serviço. Eu sou lá da comunidade Tapereira, do Quilombo lá, do Cajari lá. Olha só, já vi falar. Sim, sou de lá. Meus pais moram lá. São quilombolas também. Tem família mesmo lá, né? Uhum. E como que é o serviço de saúde? Chega, né, pelo UBS do Cajari mesmo lá, né? É frequente, professora, tem muita prioridade. Sim. Não é só a saúde, é muitas coisas. Sim, legal. Que bom, né? Mesmo sendo distante, mas tem acesso. Tem muita visita de pessoas de fora. Olha só. Bastante, muito mesmo. Que legal. Eu já li muitos estudos aqui de lá. Nunca fui, não conheço. Mas já li muitos estudos de lá. Muito legal. De trabalho mesmo. Já vi trabalho, gente, sendo apresentado em Belém, assim. Educação e saúde sobre sexualidade na comunidade quilombola, e aí cita o nome das comunidades. Que não é tão simples, mas é muito valorizado pela atenção que é dada, né? Por essas comunidades específicas. Tá? Então, quanto a essa dimensão geográfica, deu para a gente entender o que a gente precisa saber? Posso perguntar dela para vocês? Não, Geise? Posso sim, vou perguntar. Perguntem logo aí para mim o que vocês têm dúvidas sobre essa dimensão geográfica. Tá safo, Professora, né? Pode falar, Mike. tem uma pergunta, mas só que não é desse assunto. Não, era só uma pergunta de... A senhora recebeu minha atividade? Recebi. Não respondi vocês. Tá. Mas vocês foram muito sacanas comigo nessa atividade. Todo mundo me mandou hoje, de tarde ainda, no meu horário de pico, mais corrido, e todo mundo me mandou. Até deixei o celular no silencioso, que eu vou olhar só agora, depois da aula. Vamos corrigir logo, aproveitando que o Mike puxou aí o assunto? Eu falei, mas todo mundo deixa para me enviar de tarde. O que vocês não entenderam de envia ainda hoje? Qual foi a parte aí que não ficou, nossa comunicação não ficou legal? Eu não enviei hoje porque eu tô aqui pendurada aqui, não tem nem como estar fazendo atividade, professora. Geise, não diz isso pra gente. Tá, vamos corrigir junto, aí você vai tendo noções do que a gente tá falando também, tá? Eu vou colocar as perguntas aqui e a gente vai conversando sobre elas. Vamos lá. Foi bem legal, foi um apanhado do que a gente falou nos últimos 2 dias, que foram sobre as doenças endêmicas, né? E aí eu comecei perguntando para vocês sobre a febre amarela. Quais são as regiões mais acometidas pela febre amarela? Vamos lá, me contem aí o que vocês pontuaram quanto a isso. Eita, tudo diferente aqui.
deixar aqui. Fiquem à vontade aí para responder. Qual a região endêmica que a gente classificou para a febre amarela? Norte, Nordeste, professor? Norte, Nordeste, pode ser. Por quê? Quais as características aí que prendem, entre aspas, assim, a febre amarela a essas regiões? Saneamento básico? A falta de saneamento básico. Quem mais? Devido a algumas regiões elas serem de muita mata, tem muita matas assim. Certo, com certeza. Mata fechada a gente pode falar, né? Ou até mata nativa mesmo. E aí concentra o mosquito, né? A multiplicação do mosquito. Aí eu perguntei para vocês quais as condições que contribuem, né, para esse aparecimento da doença, mata fechada, essa multiplicação do mosquito, através de quê? Que outros fatores que contribuem para isso também? Além do saneamento básico. Água parada. Água parada, que é condições que o ser humano oferece, né, uma conduta humana. O que mais? A senhora está falando da primeira pergunta, é? Da segunda ali, das condições que contribuem para o aparecimento da febre amarela. Conta pra gente aí, o que você pontuou? Acho que esgoto também, professora. Aqueles esgotos que não tem saneamento básico, que é tudo aberto. Isso. Eu coloquei a estação das chuvas e temperaturas elevadas quando há um aumento das populações de mosquitos, favorecendo a circulação do vírus. Coloquei isso. Muito bom, isso mesmo. Lembra que a gente falou também sobre a saída do campo para a cidade? Esse êxodo rural, ele influencia no aparecimento da doença? Por quê? Vamos fazer a relação aí. Assim também, professor, acredito que é construção de moradia, né, em áreas próximas às matas fechadas, né? Isso mesmo. A disputa por espaço, né, a gente pode colocar assim, quando a derruba ali da mata também, né, igual você colocou aí, moradia próxima à mata, mas se tem uma moradia próxima à mata é porque houve uma mata derrubada ali, né, e aí o habitat deles é essa região de floresta fechada, e aí eles se proliferam muito nessa região. Assim como o esgoto a céu aberto, que a colega colocou para a gente, né, que influencia. Que mais? E aí, o que a gente pensa como esse desenvolvimento da doença nos grandes centros urbanos? Como que se dá isso? O que vocês pontuaram? O que a gente pode pontuar aqui no desenvolvimento da febre amarela? E aí eu já abro para vocês falarem um pouco, não só da febre amarela, como eles têm características parecidas, vamos explanar um pouco de todos eles, né? Como a dengue, a zika, a chikungunya, a própria malária. Como que essas doenças acometem ali os grandes centros urbanos? Quais fatores que influenciam para isso? Professora, ninguém quer falar, vou falar. Pode falar. Quando em região de mata, quando tem alguém contaminado, o mosquito ferra, o mosquito se infecta e vai infectar outros seres humanos. Isso mesmo, isso aí fomenta, né, a proliferação da doença, que em períodos chuvosos, a gente pode colocar assim, né, também,
Mas aí é muito relativo também, né? Porque hoje nem só em períodos chuvosos, pela causa ali da falta de saneamento básico, pelas condições do esgoto céu aberto, tudo isso influencia, né? Nessa proliferação da doença. E aí eu pedi para vocês me explicarem quais características das áreas endêmicas da malária. Bora pontuar aí sobre a malária. Quais são essas características? A gente falou bastante até, né, do malária. Bora lá. Não? São aquelas que registram contínuos, assim, casos contínuos, professora? Tipo uma área assim que sempre está registrando o caso da malária? Pode ser, sim. Mas aí, por que será que essa área vem sempre apresentando casos da malária? O que influencia para ter muito caso lá naquelas regiões? É porque, com certeza, não está tendo feito as pesquisas lá e também não tem um saneamento básico adequado, né? Muitos vetores também contaminados. Isso. Uhum. E aí, se tem muitos vetores, não tem o controle, igual a Keila falou, né? Não tem educação em saúde, orientação para a população se proteger, porque se não tem vacina, não está controlando os vetores, a única forma de combater a malária é camisa mangas compridas, repelente, mosquiteiro, tela nas portas e janelas, né? Medidas de prevenção é importante a gente saber, tá? Posso perguntar também isso para vocês. Quais as características, ou mais características dessas regiões aí que tem muita malária? Eu acho que, como eu falei ainda agora, professor, acho que são regiões que são áreas, né, com muita mata, onde existe criadores naturais do mosquito, né, como na beira do rio e áreas alagadas. Isso aí, próximo a mato fechado, de novo, né? Olha, o Mike tá dando muita dica para vocês aí. Professora, deixa eu ver se eu entendi esse negócio. O mosquito, ele já se multiplica ali na água parada, né? Já tu coloca as larvas e aí de lá saem vários mosquitos. Só que esses mosquitos não estão contaminados. Então, quando eles se contaminam, eles vão contaminar, por exemplo, uma pessoa. E aquela pessoa está no período de transmissão. Aí, se 10 mosquitos picarem ela, que aqui no caso tem muita carapanã. Aí, se 10 mosquitos picarem ela, do Aedes aegypti, né, que fala? Isso. Aí, eles já vão se contaminar, mas as larvas desses que estão contaminadas não nascem contaminadas também? Foi tanto contaminado que até eu me enrolei. Eu também me perdi um pouquinho na tua história. Tipo, o mosquito tá contaminado, aí ele coloca as larvas. Essas larvas, elas já não vêm contaminadas? Olha, Ingrid, essa tua pergunta me pegou em cheio. Eu acredito que sim, mas eu não sei te dar 100% de certeza. São teorias, né, professora, que a gente cria? São teorias que a gente cria. Nunca vi nada a respeito, se alguém tiver uma resposta mais concreta, mas eu acho que sim. Eu acredito que não, professora, porque para ele se contaminar, ele tem que sugar o sangue da pessoa doente. Pois é. Pensei nisso, mas pensa comigo. Deixa eu ver como é que eu vou te explicar. Porque não é mamífero. O DNA, né, professora, do micro-organismo. Exato. Tem uma relação, né, da fêmea com o filho ali. Só que não é mamífero, né? Não tem contato. É por óvulo. Então, esse contágio aí é diferente, realmente. Será que dá para tomar como exemplo, por exemplo, o HIV? O bebê não tem HIV até ele ter contato com o sangue da mãe. Não tem? Não dá pra gente fazer esse comparativo, porque é diferente. O mamífero de quem é com o ovo, por exemplo, entendeu? Por exemplo, o parto a relação da mãe e feto tem a placenta, que tem a ligação total, entendeu?
Tô entendendo, tô entendendo. E além do trabalho de parto, que tem contato direto, pele a pele. E além da Mesmo corrente porque sanguínea. o mosquito, ele não mama, né? Exato, não tem contato, é o ovo que ela bota igual a galinha, entendeu? Ele bota ali um montão de ovo, depois esse ovo eclode e vive. Não tem uma relação direta, não tem uma corrente sanguínea que passa entre os dois, entenderam? Então, eu acho que a resposta da Francisca é bem real. Ele não nasce contaminado, não. Ele se contamina Professora, na vida aí. Oi, Emerson. Pode falar. desculpa, professora, que eu tô falando aí, porque o meu telefone, na verdade, meu telefone não, eu caí da ponte, professora. Eu caí na água com o telefone e tudo. Caramba. Entrando agora, porque o telefone não pegou mais. Aí eu queria pedir para reenviar a aula de ontem para me fazer atividade, professora. Ah, envio sim, Entendeu? Emerson. Vou deixar. Envio sim. Eu caí da ponte dentro da água. Tá bom, Poxa, amanhã eu sinto entrego para a muito. senhora. Tá bom, eu envio sim, tá? Presta atenção na aula aí pra gente fazer essa revisão para amanhã, pra prova de amanhã, tá? Vamos lá, gente. Quem mais que a gente pode falar disso? Bora pra frente aqui. Vou ajudar o Emerson a fazer essa atividade. A quinta questão era: cite quais condições que influenciam no aumento de casos da tuberculose. O que a gente falou sobre a tuberculose? Como que é feito o contágio da tuberculose mesmo? Me lembrei aí. Como que a gente pega a tuberculose? Como é o contágio? Professora, eu não assisti a aula ontem, eu não sei falar. Professora. Mas eu acredito que é pela bebida alcoólica. Não, Felipe, calma aí, aguenta aí. Tudo bem, não assisti a aula ontem, a gente não conseguiu gravar, mas a Kelma vai te falar. Vai lá, Kelma. Calma Professora, aí. Pode falar, Ingrid, então. é espalhada quando uma pessoa infectada ela tosse ou espirra? Sim, essa é a forma de contágio. E aí a gente se contamina, como que a gente pega essa tosse, esse espirro aí? Explica melhor pra gente. Pelo ar? Pelo ar. E aí, qual é as vias de entrada? Quais são? Nariz e boca? Isso, mucosa oral e nasal, tá? E esse... Fala, Kelma, que você ia falar pra gente agora. Era exatamente isso, que é pelo nariz e pela boca, né? Através do espirro, da fala. E também, professora, é muito comum as pessoas que têm o tabagismo, né? Que fumam e tem uma frequência muito grande, favorece muito para que venha a desenvolver a tuberculose. Eu já vi casos assim, não pessoas próximas, mas assim, relato de pessoas que adquiriram por conta disso. É anos de fumando, né? Então contribui muito. Isso, é porque... Diabetes tem alguma coisa a ver, professora? Como? Não entendi, Judith. Diabetes tem alguma coisa a ver com essa? Não diretamente, não. Não, né? Só imunidade cai, a pessoa já é doente e fica mais frágil. Mas nenhuma relação direta mais que isso. Tá? Qual a relação ali do tabagismo? Bora lá falar dele, que eu acho que a gente nem falou tanto dele na outra aula, né? O órgão da pessoa já fica afetado, lesionado e fragilizado. Qual é o órgão? O pulmão. Lembram que a gente falou que a tuberculose é uma bactéria, tá? A tuberculose é uma bactéria, beleza? Ela se aloja nas vias aéreas superiores e inferiores. Quem é via aérea superior? Nariz e boca, tá? Com a cavidade oral, que é oronasal. E a via aérea inferior, que essa bactéria também pode se alojar, é esôfago, faringe, laringe, traqueia e pulmão, tá? Como o pulmão tem uma área muito maior, um campo comparado aqui, que é pequenininho, aqui é grandão, tem mais espaço para essa bactéria se alojar no pulmão. O pulmão é mais úmido,
o pulmão tem uma troca gasosa, tem ar mais frequente, uma quantidade muito maior, e o campo é muito maior, tá? A regra geral é essa. O espaço que ele tem para se alojar é muito maior no pulmão do que nas outras cavidades, mas existe tuberculose que se aloja nas outras áreas, tá? Faringe e esôfago, tem muitos casos de tuberculose na faringe e no esôfago. Nas cordas vocais, em qualquer lugar pode ser, é uma bactéria. Ela pode se alojar em qualquer lugar, tá? Vocês lembram da cantora Simária? Eu acho que ela teve uma coisa assim. O cantor Tiaguinho também. Lembrem aí, se vocês ouviram falar. Eu lembro que eu ouvi falar na época. E aí todo mundo associou ao tabagismo, porque as pessoas não sabiam, muita gente não sabe, né, que a tuberculose é uma bactéria. E aí foi isso, ela pegou essa bactéria e se alojou nas cordas vocais. Se eu estou enganada, foi a tuberculose, não tenho certeza. Mas o Tiaguinho também cantou lá de pagode. Porque as pessoas não têm essa noção de que a tuberculose, ela é uma bactéria e ela pega assim, ó. Uma pessoa que está infectada, se ela tossiu e a gente respirou ali, a mucosa dos olhos não, tá? Mas oronasal, sim. Boca e nariz, sim. E vocês lembram que até 2019 ninguém tinha hábito de usar máscara, né? E a tuberculose, ó, é uma doença muito antiga. Muito antiga. Já matou muito, mas ela já tem vacina. Qual que é a vacina mesmo? Que previne ali a tuberculose? A BCG? BCG, exatamente, tá? E aí, poxa, professora, mas aí é 100%? Não é 100%, tá? Nenhuma vacina é 100%, mas ela tem lá uma carga boa de uns 92%, 94% de eficácia. Por quê? É assim, quando a gente é criança, a gente toma ela, que é para o corpo, o organismo que ainda está em formação, principalmente o sistema imunológico, ter contato com essas principais doenças, na época, né, eram principais doenças, e ir formando uma imunidade contra ela. O dia que tiver contato com essa bactéria, o organismo vai ter ali um sistema imunológico que já conhece aquela bactéria e já vai saber agir. Mas a pessoa pode adquirir sintomas e apresentar sintomas, tá? Como que são os sintomas? Como é que a gente trata uma bactéria? Que a gente falou. Me lembrei aí. Uso de antibióticos. Uso de antibióticos, tá? Bactéria a gente mata com antibióticos, vírus a gente mata com antivirais. Que mais que tem? Parasita a gente mata com antiparasitário. Fungos a gente mata com antifúngicos, tá? Não vamos misturar, igual a gente conversou lá no dia da aula. Bora para outra. Professora? Pode falar. Tira uma dúvida aí. A tuberculose pode virar câncer? Pode. É sequela, né? Se não for tratada, ela vai lesionando aqueles órgãos, alguns órgãos, principal o pulmão, e aí pode virar, sim. Porque, tipo assim, eu tenho uma prima que ela pegou nas cordas vocais, pelo corda vocais nela, né? E prejudicou a fala dela. Hoje em dia ela fala bem pouquinho, a gente nem entende o que ela fala. Sim. Ela pegou o vírus, né? Sim, a bactéria. Mas aí, já tem um diagnóstico de câncer? Ou não? Só tá pensando assim lá na frente que pode vir a gerar? Ela tá achando que pode ser, né? Mas ela ainda tá fazendo exame, fazendo essas coisas tudo. Mas a fala dela praticamente já tá prejudicada, que ela nem fala direito, fala bem pouquinho, a gente nem entende. Sim, lesionou, né? Gerou uma sequela ali, lesionou o órgão, né? As cordas vocais. Não necessariamente é um tumor, é um nódulo, é um câncer, não. Não é regra. Teve tuberculose e vai gerar. Não, mas pode sim. Tem que fazer exame de imagem para enxergar como é que está essa lesão, se gerou uma ferida, ou se tem um inchaço. Então, pode ter para ambos os lados, tanto uma ferida quanto um inchaço, porque foi uma bactéria. O que a bactéria faz? Ela come, né? Igual um ácaro, igual um bichinho assim. Ela come ali o tecido. Claro que muitos tecidos, principalmente nessa região de respiração, eles fazem esse processo aí de regenerar, de se reconstruir,
principalmente do pulmão. É um órgão que tem essa capacidade. Claro que não de um dia para a noite, mas de alguns anos de tratamento, acompanhamento, consegue combater. Fisioterapia, fonoterapia, na verdade, né, que é o fonoaudiólogo, também contribui muito nesse pós-tuberculose, tá? Mas aí tem que investigar, tem que fazer exame de imagem para saber, para ver, né, como é que tá. Bom. Bora lá ver a outra. Deixa eu botar aqui para vocês verem. E quais condições que influenciam no aumento de casos da tuberculose? A gente falou disso um pouquinho, não falou? Mas a senhora fala em qual região? Bom, a gente elencou a tuberculose pela região sul, né? Como doença endêmica da região sul. Mas que nem a gente conversou, né, na aula, não necessariamente aquela doença dê só naquela região, mas é uma doença endêmica daquela região. Tem muito caso lá, isso que significa, tá? Então, na região sul, a gente pode estender até para a região sudeste. Que condições ali que influenciam para ter tantos casos? Porque lá o ambiente é mais frio, professora, e eles têm um costume de ter as casas mais fechadas. Isso. E aí a bactéria acaba residindo nesses ambientes, né? Não só bactérias, ácaros e outros. E a bactéria da tuberculose é uma delas. Sabe outro fator também, gente, que eu não me lembro se a gente falou no dia da aula? São regiões, por serem regiões frias, né? De muito frio, uma estratégia que a população usa para se aquecer, sabem qual é? Cigarro, o fumo. Deixa eu botar aqui para vocês verem. É uma região em que o índice de fumantes ainda é muito alto. E é visível. A gente chega nessas regiões, a gente vê muitos fumantes. O que a gente não tem esse relato aqui, por exemplo, uma região quente. Então, na região sul e sudeste, por ser característica o frio, claro que não é o ano todo, né? Mas uma parcela ali do ano, existe um índice muito alto de fumantes. E como a gente viu, o fumo, o tabagismo, ele é predisposição para ter a tuberculose, tá? Por quê? Porque o órgão fica lesionado, fica fragilizado, fica vulnerável, fica já com feridas. Então, se já tem uma lesão ali, se já tem uma ferida no órgão e a bactéria chega lá para gerar mais lesão ainda, então a chance de fumantes terem a tuberculose é muito maior, tá? A relação aí. O que mais que a gente tem de características dessa região? Que a gente tenha falado. Aí é por isso que, então, lá é mais fácil de adquirir a tuberculose, então, no caso. Isso. O Ministério da Saúde coloca como uma doença endêmica da região sul. Pelo frio, que a gente viu que o frio, ele potencializa, porque não há ventilação, não tem o sol que entra para matar vírus, ácaros, bactérias. Então, é uma bactéria que se aloja. Ou seja, se é uma bactéria que se aloja, é uma bactéria que está circulando na população. A gente viu que o contágio é muito fácil. Se tem uma pessoa contaminada em um ambiente fechado, a chance dela contaminar é muito grande, né? E a população é muito fumante, né? Como a gente viu também. Por que a população é fumante? Pela questão também do frio, tá? Um pouquinho sobre isso que a gente falou, que eu me recorde, se vocês se lembrarem de outras coisas. Uma dúvida aí de novo. Pode falar. Criança pode pegar tuberculose? Pode pegar. É uma bactéria, lembra? E aí é como se fosse assim, no vento, a gente pode dizer, né? Você está num ambiente que alguém... o raciocínio da contaminação é muito parecido com o coronavírus.
por conta dessa transmissão, que é oral também, assim, pela mucosa, né? Entra no organismo, assim, pelo nariz e pela boca. Então, se tem alguém contaminado, e se alguém não está usando máscara, olha, a grande dificuldade, eu lembro que eu estagiei no centro aqui de tuberculose, aqui em Macapá, em 2013, e lá era tudo cuidado, olha, não anda sem máscara, porque só quem vai lá é quem tem tuberculose, né? E a gente não tinha muita noção de cuidado. Então, de vez em quando a gente vacilava, baixava a máscara, que é muito quente, não tem ar-condicionado. E se a gente que tem o conhecimento já fazia isso, vocês querem ver os pacientes que normalmente são pessoas assim, que não são aqui da cidade, que são do interior, de roça, na maioria das vezes, não é regra geral, né? Mas na maioria era. Então, eles vinham totalmente desprotegidos, sem máscara, não tinham cuidado nenhum em tossir. Então, quem estava pela frente estava exposto a ser contaminado, entendeu? Então, a nossa maior dificuldade era orientar e educar esse paciente a usar máscara. Porque quem está doente tem que usar a máscara. Claro, quem não está doente tem que ter o cuidado. Hoje, que nem a gente já conversou na nossa disciplina, essa pandemia do coronavírus, ela veio para ensinar a gente a ter esses cuidados pessoais, principalmente quem tem criança, quem tem idoso, que é muito vulneráveis a muitas doenças, né? É frágil para muitas doenças. Então, existem uma série de doenças que são pegas assim, por exemplo, no ar. E a gente que anda para um lado, para o outro, depois volta para dentro de casa, abraça o filho, abraça o avô. Não sei o quê. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, no Japão, que já é uma população que já enfrentou muitas doenças virais, assim, como H1N1, né, outras doenças, eles já têm o hábito de usar máscara lá, há muitos anos. Uma população que já usa máscara há muito tempo, máscara, óculos, e a gente nunca valorizou isso. Todo mundo sempre viu o Japão usando, mas ninguém nunca deu o devido valor, né? E a gente viu aí a força dessa pandemia que pegou. Mas igual o coronavírus tem outras doenças que tem esse tipo de transmissão também, tá? Então, criança pode pegar sim. Vai fazer lá aquele tratamento fortíssimo com antibiótico, mas pode pegar, tá? Não é só fumante. O fumante, ele tem mais facilidade para pegar, por quê? Porque o pulmão dele já é frágil, já é ferido, já tem uma lesão. É mais fácil a bactéria se alojar lá e fazer o estrago. Mas qualquer pessoa pode pegar. E não necessariamente ele vai se alojar no pulmão, lembra? Ele pode se alojar em via aérea superior e vias aéreas inferiores. Via aérea superior, boca e nariz, pode falar assim, né? E inferior entra esôfago, traqueia, faringe, laringe e pulmão. E aí pode colocar também, igual a Geise colocou pra gente, das cordas vocais. Tá? Beleza? Aí, bora ver aqui mais que a gente conversou. Explique o porquê a dengue é uma doença endêmica de várias regiões do Brasil. Mas eu quero perguntar para vocês, qual foi a região que eu trouxe para vocês, o Ministério da Saúde elenca como região endêmica para dengue? Vocês lembram? Professora, eu escrevi assim no meu, porque há, ao mesmo tempo, causa da doença no mesmo espaço geográfico, como cidade, estado e região. Eu peguei aqui o seu exemplo. Tá certo. Mas aí vocês lembram qual foi a região que a gente falou que é hoje endêmica da dengue? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste? Qual foi? Norte, Nordeste. Centro-Oeste. Não é uma doença que dá só no Centro-Oeste, tá? Só que o que o Ministério da Saúde fez em 2014, esse dado, se eu não me engano? Ele fez uma soma das regiões de quantos casos, quanto a letalidade, não é uma soma, é um cálculo, né? Que tem em cada região, e o índice maior foi no Centro-Oeste. Só que a gente sabe o quê? Como é que a dengue se dá? Se dá por falta de saneamento básico, por esgoto a céu aberto, pelas condições que a população oferece de cuidados, né, para a proliferação do mosquito. Então, isso tudo tem em todas as regiões do nosso país, não tem? Claro que
Algumas têm menos, como a região sul e sudeste, e outras têm muito mais, como a região norte e nordeste, né? E aí a Centro-Oeste, ela se apresentou com números muito altos de dengue, tá? No ano de 2018, que eu me recorde, e também nesse ano de 2021 ela já estava sendo apontada, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente falou da dengue. A gente falou isso aí que o Felipe falou, né? Por que ela é endêmica a várias regiões, porque são características, né? Que se são parecidas e são potenciais para o criador, né, do mosquito. E a outra pergunta que eu fiz para vocês foi qual a relação das doenças respiratórias, olha, a gente até falou sobre isso, né, com o sul do país. Explique o fator causal da bronquite, por exemplo, nos estados da região sul. Me contem aí o que vocês colocaram. Eu já até falei sobre isso. Professora, eu coloquei clima, poluição do ar e tabagismo. Explica melhor, Ingrid. Beleza, tu pontuou os fatores causais, né? O clima, a poluição do ar, com certeza. Mas aí, qual que é a relação dessas doenças com o sul? É aquilo que a senhora acabou de explicar em relação ao clima, né, professora? Por ser um ambiente frio, fechado, aí gera bactérias, elas ficam alojadas. Foi isso, foi por isso. De forma geral é isso mesmo, tá? Bom, essa nossa atividade foi sobre as doenças endêmicas, né? Fora ela, o que mais que a gente tem? A gente falou um pouquinho da construção do SUS no começo, né? O que mais que tem? Tem outros pontos que a gente abordou. Quero que vocês deem uma leve compreendida no conteúdo que fala sobre a região, a divisão geográfica, tá, do país, o porquê que se separou, quais são as características parecidas de cada região, de cada estado, tá? Vocês têm dúvidas quanto a isso? Aí vocês deem uma passada também nos conteúdos da Era Vargas, tá? Tudo que a gente pontuou, que foi pontuado como marco importante para a saúde. Aí vocês olhem também uma revisão geral sobre os principais pontos lá da 8ª Conferência da Saúde, que pode ser colocado também quanto ali à Constituição Federal. Façam uma associação de link entre esses dois documentos, tá? A Lei Orgânica da Saúde, muito importante para vocês estudarem e revisarem ela. Bora falar um pouquinho sobre ela, a Lei Orgânica da Saúde. Como que foi a construção dessa lei mesmo? O que ela amarra? Qual é o principal ponto da Lei Orgânica da Saúde? O principal ponto que ela defende? Fazer o poder público assumir obrigações de interesse local em favor da população? Sim, não só de interesse local, né? Tudo, a nível nacional. E aí ele distribuiu essas tarefas em quantas esferas? Para quais esferas de governo? As 3, professora. Isso, que são quais? Que fala tripartite, né? Isso. Quais são elas, Keila? Fala pra gente. Estadual, municipal e federal, né? Isso mesmo. São os entes responsáveis. Essa que se chama descentralização, né? Que cada um ficou com a sua responsabilidade, né? Isso mesmo. Esse processo de descentralização do SUS ocorreu quando, mais ou menos?
Qual foi o objetivo dessa descentralização? Por que foi importante fazer isso? Posso perguntar isso. Por que foi importante fazer esse processo de descentralização do SUS? Para organizar, professora, e avaliar e aperfeiçoar. Para aperfeiçoar, para organizar, uma boa palavra. Por quê? Porque é muito difícil fazer uma gestão, um governo de algo que você não conhece a fundo, né? Que você não tem contato direto. Então, o que se pensou na cabeça dos governantes? E também da população que faz parte da gestão do SUS, né? Através dos conselhos. Se pensou assim, se a gente colocar parte da gestão do SUS para os municípios, a atuação vai ser mais fácil, porque o município ele tem um contato direto, ele tem um contato próximo com o cidadão, com a população que precisa do SUS. Ao contrário do governo federal, por exemplo, que não tem como ter contato com todas as regiões, porque, como a gente viu, varia muito, muda muito as características de clima, de ambiente, de região, de população para cada estado do país. Então, o que se pensou? Se a gente coloca como parte gestor aqui que vai trabalhar, que vai opinar, que vai bolar estratégias, o estado que tem características mais, que conhece as suas características, então bora puxar a responsabilidade para os estados. E aí também a gente pode usar os municípios para essa atuação, para chegar na população, para chegar na família, para chegar no doente. Então, pensou no processo de municipalização, que é pegar esse poder que antes era concentrado tudo no governo federal e distribuir. Vamos distribuir tarefas para que o SUS, o serviço de saúde, chegue a quem precisa chegar da forma que precisa chegar, tá? Porque imaginem que o nosso atendimento aqui da nossa população ribeirinha, da nossa população de comunidades menores, é diferente do que é ofertado lá no Distrito Federal ou lá no Rio de Janeiro, em uma capital, tá? São serviços diferentes porque as populações são diferentes, tá? Então, se percebeu isso ali na 8ª conferência e foi feito essa política de descentralização do SUS, que distribuiu as tarefas para os entes, que é governo federal, estado e município, tá? Vocês vão saber me explicar essa parte aí de descentralização? Vão, né? Beleza. Quem cala, consente. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Deixa eu caladinho mesmo. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês aqui, que eu tava me lembrando agora, que eu me esqueci. E os determinantes da saúde? Qual é a função deles no processo de saúde aí da nossa população? Como é que os determinantes da saúde agem? Pode falar. Vou sortear alguém para falar aqui, que vocês estão muito quietinhos. Professora, os determinantes da saúde têm a ver com o estilo, né, de vida que a gente vive, né? Isso mesmo, Ingrid. Como é que eles influenciam no processo de saúde e doença, por exemplo? Alimentação, saneamento básico, meio ambiente, educação, fatores sociais, econômicos, culturais. Isso tudo são determinantes, né? Mas como é que cada determinante desse pode gerar uma doença, por exemplo? Pode influenciar no processo do indivíduo estar saudável e passar a estar doente? Como é que um fator desse influencia? Um exemplo, professora, alimentação, né? Quando a gente não se alimenta direito, automaticamente a gente vai gerar uma doença.
Quando a gente não tem um lazer, a gente trabalha muito, aí a gente automaticamente não se alimenta, não tem lazer, não tem, como é que eu posso falar? Enfim, a senhora entendeu, né, professora? Tem uma vida corrida, e aí não consegue ter ali um momento de lazer, e aí várias coisas podem gerar doença, né? As condições sociais, né? Das pessoas que não possuem condições, isso pode trazer um impacto na vida da pessoa. Tipo o quê? Explica melhor pra gente, dá exemplos assim, Francisca, de como que influencia, né? Uma pessoa desempregada pode impactar o psicológico, não ter condições de comprar sua própria alimentação, não ter uma vida saudável, não ter condições de ter uma vida, um estilo de vida social estável, né? Isso. Por exemplo, o desemprego, igual a Francisca colocou, né? Ele resulta em vários outros determinantes, né? Pode resultar na alimentação, na moradia, no lazer, no estado psicológico, no estado físico também, né? Então, olha, ele desencadeia vários outros fatores, que por si só já são fatores, mas são desencadeados por um fator determinante, tá? Então, determinantes da saúde, vocês estão safos, né? Posso perguntar de boa sobre eles. Alguém tem dúvida sobre... Cara dele. Alguém tem dúvida sobre eles? É o mais fácil que tá por enquanto. Né? Também tô sentindo. Vocês estão bem à vontade com eles. Legal. Bora ver outro. A senhora poderia falar sobre a Era Vargas, assim, mais ou menos o que a senhora vai falar na prova? O que eu vou falar na prova? Não, olha. O que eu gosto de falar da Era Vargas é a visibilidade que teve para temas importantes que englobavam a população geral, né? A gente já conversou que o governo Vargas ele foi um governo do povo, ele pegou até um apelido de pai dos pobres, né? Rei ali, porque ele visou o todo, ele pensou ações que possam beneficiar a grande parcela da população. Ele pensou um pouco nesse sentido, assim. E a população trabalhista ganhou, a população da área da saúde, porque é uma área que tem muitos benefícios que foram ganhados, contemplados lá na época de Vargas, como insalubridade, carga horária, adicional noturno. Esses ganhos eles foram conquistados, claro que são ganhos trabalhistas, mas a gente, quanto área da saúde, é beneficiado, tá? O serviço de saúde para todos, como a Ingrid colocou para a gente aqui no começo, foi na Era Vargas que foi despertado isso para a população, porque naquela época, na gestão de Vargas, não tinha a oferta de serviço de saúde para toda a população, então foi ele que começou a trabalhar isso na cabeça do povo, de certa forma. Tá? Então, eu vou cobrar bem pouco da Era Vargas, é mais nesse sentido aí de governo populista. Tá? Eu vou querer que vocês abordem bastante mais quanto à atuação do SUS, o processo de construção do SUS, a lei orgânica, que a gente falou bastante sobre ela, né? Os pontos que ela veio frisando, ela veio para amarrar os pontos, por exemplo, o artigo 196 da Constituição, né, que é garantido pelo Estado, que o Estado ele é obrigado a oferecer o serviço de saúde para a população. Os determinantes da saúde, que eu sei que vocês estão bem afiados. Que mais? Os pontos da 8ª conferência, né? Que foi um dos pontos onde surgiu o SUS, que a gente pode colocar, né? E é isso. E aí as doenças endêmicas, tá? Que a gente perpassa por aqueles conceitos lá de pandemia, epidemia e endemia. Vocês lembram a diferença entre eles? Fala, Ingrid, me preparei para ouvir tu falar.
que é a mesma diferença? Travou. Travou? Vocês estão me vendo agora? Me ouvindo? Sim. Então, o que é a mesma diferença ali da pandemia para a epidemia e para a endemia, para a gente classificar as doenças endêmicas? Pandemia é no Brasil, no mundo todo, né, em geral. Uhum. Epidemia pode ser numa certa região, uma certa cidade, ou num certo estado, uma coisa assim. Acabei esquecendo. Bora lá lembrar, Francisca. Professora, A endemia, professora, a endemia é algo que acomete, tipo assim, num estado, aí ela vai piorando e acaba ficando somente num país. Isso é uma epidemia, quando fica somente num país. A endemia é quando ataca somente um estado, uma região. Isso mesmo. Então, É isso? É isso, tá correto. Então, Só quando a aí, gente fala... Felipe. Isso aí, olha. Endemia. Quando a gente fala dessas doenças endêmicas, a gente está falando que é uma doença restrita, não restrita, né? Mas que ataca um estado, uma cidade, uma região, tá? Vamos lá com exemplos. Só para frisar, para fixar melhor na nossa cabeça, tá? Endemia, a gente está falando, só com endemia, uma doença endêmica. Quando ela atinge só um município, por exemplo, só Vitória do Jari Vitória do Jari está apresentando números altos de uma doença. É uma doença endêmica de Vitória do Jari, beleza? Quando começa a atingir outras cidades, Vitória, Laranjal, Amapá, Calçoene, 4 cidades, ela passa para o outro nível da endemia? Não, ela continua sendo uma doença endêmica. Pronto, o estado do Amapá todo está com essa mesma doença. Muitos casos em todas as cidades do estado do Amapá. Um estado está com índices altos da mesma doença, ao mesmo tempo. É importante a gente falar isso, tá? Ao mesmo tempo. Então, ela continua sendo endemia ou ela já muda o nome? Acho que continua sendo. Continua. Isso. Um estado inteiro com a mesma doença, ao mesmo tempo, continua sendo endemia, tá? E aí, quando outros estados próximos, que fazem parte daquela mesma região, começam a apresentar também, ao mesmo tempo, números altos da mesma doença. Por exemplo, Amapá, todos os municípios da Amapá têm casos, muitos casos ao mesmo tempo. Aí no Pará também começa a apresentar. Aí no Amazonas também começa a apresentar. Roraima, são vários estados da mesma região apresentando ao mesmo tempo a mesma doença. Continua sendo endemia ou já mudou a nomenclatura? Já é epidemia. É endemia. Endemia, tá? Olha, continua sendo endemia. Só vai mudar para epidemia quando tiver se for o Brasil todo? O país todo, exatamente. Igual O Brasil Igual o coronavírus. O coronavírus, ele é uma pandemia, que é o mundo todo. Não foi isso que a gente viu? Tá, professora. Então, endemia é uma região, uma pequena região. Um município, uma cidade, um estado e uma região. É endemia. Pandemia é o mundo todo. E como é o nome do outro? Bora decorar sem decorar, não. Bora aprender por parte. Endemia é até as regiões. Epidemia é o país, o mesmo país que é o Brasil, tá? E pandemia, certo? Certo, né? E pandemia certo. é o mundo todo. É o mundo. Tá? Anotem Beleza. aí para fazer essa diferença. Tá bom? Essa questão Pode-se dizer que endemia é regional? Não entendi, Francisca. Fala de novo, por favor. Pode-se dizer que endemia pode ser regional, no caso? Pode sim. Pode se classificar como regional. Tá? Entendi. Aprendam essa parte, tá? Que essa questão aí é... Repita aí, por favor, professora.
Vou repetir, bora lá. De baixo para cima, tá? Bora começar tipo do menor para o maior. Endemia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, que eu tenho esse slide para eu ler também, para a gente não errar. E vocês estudem por ele. Aqui, ó, tá aparecendo para vocês aí? Não. Tá. Tá? Tá aparecendo. Tá, Felipe? Apareceu pra você também? Não. Pra mim, não. Agora apareceu. Tá. Tá, beleza. Agora. Tá todo mundo vendo, né? Então, bora lá ler. De baixo para cima, que é do menor para o maior, tá? Endemia é quando tem no mesmo tempo, tá acontecendo ao mesmo tempo, casos da mesma doença nesse mesmo espaço geográfico. Esse mesmo espaço geográfico é uma cidade, um estado, vários estados que fazem parte da mesma região, beleza? Como o exemplo que a gente viu ainda agora. Quando o país todo está apresentando casos ao mesmo tempo da mesma doença, já vai ser chamado de uma epidemia, beleza? Aí, quando essa mesma doença começar a cometer outros países ao mesmo tempo, e tipo, 90% dos países já tem, como a Geise colocou para a gente, como é o caso do coronavírus, aí a gente já começa a chamar de uma pandemia. Tá? Deu para pegar essa diferença aí? Tá ótimo, agora refrescou. Beleza. Aí, dito isso, a gente vai lá para as doenças endêmicas, né? Se são doenças endêmicas, são doenças restritas ou mais prevalentes em algumas regiões, né? Como a Francisca falou, a gente pode falar quanto regiões, né? Deixa eu pensar uma doença legal aqui. Por exemplo, a malária, ela é uma doença endêmica de qual região? Da Amazonas. Da região amazônica, podemos considerar. Ou da região norte também, pode ser correto, tá? A tuberculose, que a gente falou, é uma doença endêmica de qual região? Sul. Isso. Outra doença que eu estava me lembrando agora. A bronquite é uma doença endêmica de qual região? Não é uma doença que só dê naquela região, tá? Mas é que tem muitos casos naquela região. Por isso ela é endêmica de lá. Então, o que a Carmen está falando aí no chat? Eu não estou acompanhando. Então, a bronquite. O que, Francisca? A bronquite, ela é uma doença endêmica de qual região? Bora, gente. Bora, gente. Nossa prova é amanhã. Isso aí já é para vocês estarem, ó. É a pergunta, professora? A bronquite é uma doença endêmica de qual região? Norte. Será que é norte, Geise? Professor, eu acho que é também da região sudeste. Da região sudeste. Sul ou sudeste, tá? Pode ser. Lembra que a bronquite que a gente falou ontem, ela é uma doença respiratória? E aí ela sofre influência do clima, da temperatura, tá? Então, a região que tem uma temperatura mais baixa, mais fria, sofre mais com bronquite, tá? Bronquite, asma, tuberculose, doenças gripais, tá bom? A dengue, a gente viu a classificação para o centro-oeste, mas é até injusto o pedido da dengue, porque é uma doença que é classificada até como uma pandemia, né? No Brasil todo a gente tem ela, casos de dengue. Que mais? Sarampo. Sarampo é da região norte, tá? Norte e nordeste, endêmica. E a febre amarela? O que a gente falou da febre amarela? Ela é endêmica de qual região?
Hum? Centro-Oeste? Não, Centro-Oeste. Professora, a senhora falou no começo que era do Norte e Nordeste. Isso, Norte e Nordeste, tá? Por quê? Por conta do clima, por conta da área de mata fechada na redondeza, de desmatamento, de uma região em desenvolvimento, do êxito rural. Esses pontos influenciam aí para a febre amarela, tá? Assim como para a malária, é o mesmo raciocínio ali, tá bom? Então, são doenças endêmicas da região Norte e Nordeste, beleza? E eu acho que é isso, minha gente. Que venha a prova, né, professora? Que venha a prova. Hashtag, quem foi que me falou? Eu. A Geise, hashtag Geise, vamos lá. Bom, Professora, gente, a prova vai até às 22 horas amanhã. até 21. Vocês acham melhor acrescentar 1 hora? Posso acrescentar para vocês. 1 hora É melhor acrescentar 1 hora. Vocês querem falar muito, Professora, mas né? é só de marcar, né? A prova amanhã. Não vai, não. Eu não faço prova. Professora, além da senhora acrescentar o horário, deveria entrar aqui pelo aplicativo também para sanar as dúvidas das pessoas. Ficaram meio perdidas na última prova, iria ajudar. De repente. Mas por quê? Eu posso entrar, mas não acho legal, porque vocês vão ficar perguntando um monte de coisa. É só ler. Mas eu vou estar assim. A gente faz uma aula aqui. A gente abre uma aula. Tá bom? Professor, Pode perguntar, Emerson. pode para mim fazer minha atividade, por favor. Eu vou enviar lá no grupo de novo, tá? A aula de ontem. Aí no final do PDF tá. Tá bom? É amanhã a sua prova? É? Amanhã. Tá? Quem não enviou professora? atividade... pode falar, Felipe. Ele não tá assistindo a aula porque não tem energia na casa dela, tá? Não sei o que aconteceu lá, que faltou energia lá pra ela. Tá, beleza. Tá? Tá, beleza, Felipe. Obrigado. Então é isso, gente. Quem não enviou as atividades, nós temos 3, não é isso? Se eu não me engano. Me enviem, tá? Até amanhã à noite. Até amanhã de tarde. Que eu lanço. Tá bom? Quem fala? Acho que eu vou reenviar a minha depois dessa revisão. Ih! Tô brincando, professora, vai ficar assim mesmo. Olha, acho que eu olhei até 1 hora, já até lancei. Agora, de tarde pra cá, eu nem abri, nem olhei. Vou olhar agora. Professora que perdeu uma, pode enviar. Pode enviar, tá? São 3 atividades que a gente fez essa disciplina. Deixa eu confirmar aqui. São 3 atividades. Aí quem não enviou pode enviar, tá? E é isso. Vamos lá estudar, que a prova amanhã vai estar bem legal. Tudo que a gente falou. Tá bom, tava em dúvida nisso. Boa noite para você e boa noite, professor. Boa noite, até amanhã. Amanhã a gente abre, tá? Boa noite. Um link de aula. E, professora, qual foi a outra atividade, de qual foi a outra aula? Eu perdi algumas aulas, eu estava doente e aí acabei não fazendo. Eu lembro de ter feito 2 atividades. Eu acho que tu fez as 3. Eu vou olhar. Eu acho que você fez as 3. Tu me enviou, então. Olha, tá aqui na 2 teu nome. Professor, né? Fez sim, ó. Então só 3. Tu me enviou a de ontem? Enviei. Pronto, eu já achei aqui. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Boa noite. Boa noite. E é isso. Coloquem aqui o nome de vocês que eu vou lançar essa presença, tá? Tá diferente aqui. E até amanhã na prova. E não me perguntem muito. Leiam bacana lá que eu vou fazer
Bem fácil a interpretação. A senhora vai entrar aqui no aplicativo, professora? Vou entrar aqui amanhã para tirar dúvida, tá? Coloco lá no grupo o link.